Aleluia. Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez e queremos nesse momento, ó Deus, descansar, ó Deus, agora a nossa alma. Que todos os assédios, Pai, sobre a nossa alma agora sejam anulados no nome de Jesus. Que todos aqueles, ó Deus, que estão aí com o coração e com o pensamento acelerado, que todos aqueles, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, atingidos por setas, por dardos inflamados, nós também, ó Deus, anulamos, ó Deus, todo e qualquer tipo, Senhor Jesus, de mente sequestrada pela muita ansiedade. Nós queremos lançar a nossa ansiedade diante de Ti, porque a Sua palavra diz que nós podemos lançar as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, ó Deus, derrame agora paz sobre corações e mente, a paz que excede todo o entendimento, e que nós venhamos agora, Senhor, a colocar diante de Ti toda e qualquer preocupação, Senhor, porque Tu és o Senhor que governa e que tem o controle de todas as coisas na nossa vida. Então, nesse momento, toda ave de rapina seja repreendida e não roubará a semente que será plantada em cada coração. E eu te peço isso em o nome de Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 7. Eu queria muito a sua atenção. Eu penso que há um ambiente hoje aqui muito favorável para essa palavra. E tenho certeza que o Senhor, Ele quer alcançar você com essa palavra. Então, não deixa nada atrapalhar. Êxodo capítulo 30, a partir do verso 7, diz o seguinte: Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor. Pelas vossas gerações, não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Amém? Esse mesmo capítulo, agora verso 34. Por favor, coloque o verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor.
Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Amém? Nós estamos falando sobre incenso. Amém? Amém? Está claro? E a palavra de ordem, a princípio, e a primeira que nós lemos, é que Arão queimará sobre ele incenso aromático. E ele fará isso cada manhã, quando ele irá preparar as lâmpadas, colocará azeite nas lâmpadas, ele irá queimar esse incenso. Isso acontecia às 6 horas da manhã e basicamente às 6 horas da tarde, no crepúsculo da tarde. E depois o Senhor fala claramente que nós não iremos oferecer incenso estranho. Há um tipo de incenso que ele falou, será feito de estoraque, de ônica e de gálbano, na mesma medida. E será um incenso santo ao Senhor. E esse incenso, ele não poderá ser utilizado para a vida pessoal. Ele não poderá ser utilizado para nenhuma outra coisa, porque ele será santo ao Senhor. E quem ousar usar essa medida, essa receita para outra coisa, será eliminado, será tirado do meio do povo. Enfim, este incenso que o Senhor está falando, Ele está dizendo que aquele incenso é para Ele. Amém? Amém? Este incenso, Ele está dizendo, este incenso é para mim. Tem coisas que não poderá, que o Senhor pede, que nós não poderemos usar para outras coisas, que nós não poderemos fazer para outros fins, que nós não poderemos fazer também da nossa maneira. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor, Ele não é qualquer pessoa. O Senhor, Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei que governa sobre nós. Amém ou não amém? A Ele precisa ser a glória, a honra, o louvor, a adoração. A palavra dele diz, somente a Ele adoro, somente a Ele. Tem coisas que você só vai fazer para o Senhor. Amém? Tem coisa que você não vai fazer para ninguém mais. E tem coisa que precisa ser apenas para Ele. Exclusivamente para Ele. E tem coisa que Ele não vai dividir com ninguém. Amém? A palavra dele diz que Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Então tem algumas coisas que nós precisamos entender. Não podemos usar ou tocar em algumas coisas que o Senhor diz que é apenas para Ele. Você está comigo? Vai recebendo isso, vai fazer sentido. Por quê? Porque Ele é Deus, e Ele é Senhor, e Ele reina e governa sobre nós. Em Levítico, existe uma palavra que fala sobre a lei das guerras. Na lei das guerras, existia uma lei que falava sobre os despojos.
E toda guerra vencida, o Senhor autorizava a que os despojos daquela cidade que foi vencida e conquistada pudesse ser levado pelo aquele exército que venceu. Então, era algo que todos sabiam disso. Mas quando Deus, Ele manda o povo para a terra prometida, existia uma cidade que precisava ser conquistada. E essa cidade era a porta de entrada para a terra prometida. Como era o nome dessa cidade? Jericó. Quando Jericó é derrubada de uma forma sobrenatural, o povo entra para conquistar a cidade. E quando o povo entra para conquistar a cidade, o Senhor diz: essa cidade é primícias sobre a terra. Nessa cidade, como ela é primícias, ninguém vai tocar nos despojos. Porque se ela é primícia, as primícias são para mim. Ninguém vai poder tocar. E houve alguém que tocou. E por conta disso, uma outra guerra para uma cidade muito menor, por um exército muito menor, que era a cidade de Ai, o povo perdeu a guerra. Porque alguém tinha pegado uma túnica que não poderia ter pego. Porque era primícias ao Senhor, e o Senhor não negocia com aquilo que é exclusivamente dele. Você está entendendo? Por exemplo, na lei o Senhor diz que todo primogênito é meu. Seja filho ou seja do rebanho, era separado para o Senhor. Porque a primogenitura também representa as primícias que eram do Senhor. E o Senhor não negocia aquilo que Ele já falou, que é exclusivamente dEle. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente tem a dificuldade de assimilar essas coisas. E muitas vezes somos penalizados por não entrar dentro dessa rota de obediência ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor fala sobre a questão dos dízimos, Ele disse: os dízimos são meus, não é teu. E Ele fala disso de uma forma tão severa, que Ele fala dentro do profeta Malaquias, Ele chega a dizer: em que me roubais? Que palavra dura é essa, irmãos? Você já parou para pensar nisso? De Deus falar: em que me roubais? Eu fico pasmo. Muitas vezes, com a nossa falta de entendimento e temor ao Senhor, a ponto do Senhor trazer essa palavra, e mesmo assim, a nossa dureza de coração não é capaz de assimilar essa questão. Uma batalha muito menor, ela foi perdida, porque alguém deixou de cumprir o que o Senhor havia falado, no que diz respeito àquilo que era primícias dele. Quando o Senhor chega e coloca a questão do incenso diante dele, Ele diz: olha, esse incenso, ele é para mim. Diga: para mim. O Senhor disse: esse incenso é para mim. Você não vai poder usar isso para se perfumar, porque esse perfume, esse incenso é aromático, é para mim. Pois bem, isso foi claro, mas Ele fala isso, o Senhor fala isso a respeito do óleo. Você vai ver no capítulo 30 também, o Senhor Ele dá a receita do óleo, que iria ungir todos os utensílios do tabernáculo. Ele disse: olha, essa composição desse óleo vocês também não vão poder usar, é para mim. Ele é santo ao Senhor e Ele é para mim. E o interessante é que quando a gente vai estudar a questão do que significa o incenso em si, é uma palavra que se chama hakeroté, ketoré. E a origem dessa palavra, que se chama ketu, ela representa algo que se chama conexão. Diga: conexão. Conexão.
O incenso aromático é algo que traz uma conexão do homem com Deus. Escuta isso e guarda isso. O que tu traz uma conexão do homem, ele liga o homem com Deus. Ele liga o homem com Deus. Pois bem, no Éden, o que é que acontecia no Éden? Deus falava com o homem todos os dias, amém? No crepúsculo da tarde, o Senhor descia e tinha uma agenda diária com o homem. Escute uma coisa, a glória de Deus se manifestava todas as vezes nesse encontro. A glória de Deus não era privada para Adão e Eva. Eles usufruíam da glória de Deus como Deus é. E eles contemplavam essa glória de Deus. E aí você pode perguntar, como é que isso era possível? Sabe por quê? Isso não está escrito, é o que eu creio. Eu creio que a estrutura humana do homem no Éden, sem o pecado, era outra. Sabe por quê? Porque existia uma árvore. Como era o nome dessa árvore? Existia uma árvore que o Senhor disse, olha, tem uma árvore aí que você pode comer dela. Tem outra que você não pode comer, além de todas as outras. Como era o nome da árvore que poderia comer? Árvore do quê? Não. A árvore que poderia comer. Árvore da vida. Está claro isso? Era a árvore da vida. Esse fruto dava condição ao homem de usufruir da eternidade. Porque o projeto original de Deus era a eternidade com ele. Esse fruto dava condição humana ao homem de suportar a glória de Deus. E a glória de Deus era maior do que a nudez. Porque o que é a glória? O que é a glória em relação à nudez? O homem e a mulher, ele estava vestido da glória. Enquanto você está vestido da glória, a nudez não representa nada. Porque o que se enchia naquele jardim era da glória. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus foi perdida. Você está entendendo? Você está compreendendo isso? Faz sentido isso? Pois bem, era isso que acontecia lá no início de tudo. Então, quando o homem perdeu isso, o Senhor estabeleceu uma nova conexão. Uma nova forma do homem se conectar com Deus. E para isso o Senhor mandou construir um tabernáculo, mandou construir utensílios e fez todo um ritual para aquilo. E dentro desse ritual, o Senhor disse: olha, eu vou arrumar uma forma de fazer essa conexão. E uma das maneiras dessa conexão com o homem, dentro daquele lugar que se chama Santo Lugar e Santo dos Santos, o Senhor, Ele mandou realizar e o homem fazer este incenso. O incenso, ele significa oração. Porque a oração é uma conexão com Deus. Posso ouvir amém por isso? Quem ora se conecta com Deus. A adoração também é, porque a adoração também é um tipo de oração. Amém? E a adoração também é uma conexão com Deus,
Amém ou não amém? Porque a oração está dentro da adoração. Então, entenda bem isso. O que é que isso significa? O incenso é algo perfumado, diga perfumado. É algo que tem cheiro. E é algo que sobe de forma agradável a Deus. É algo que sobe e conecta Deus com o homem. Amém? Algo que sobe como um perfume. Algo que enche um ambiente. É algo que desperta e atrai. Você já percebeu que um ambiente perfumado, quando alguém chega, ou quando alguém entra, quem percebe é quem chega e quem entra no ambiente perfumado, sim ou não? Não é assim? Você que está no ambiente, talvez você já se acostumou com aquele perfume. Mas quem chega e entra, quem já não passou pelaquela loja, fazer uma propaganda aqui? Vai estar recebendo de graça essa propaganda, viu? Você passa pelo shopping, tem uma loja que eu gosto de passar por ela só por causa do cheiro. É incrível isso. E a loja não é de perfume. Ela não é de perfume. Mas eles têm uma estratégia. É uma loja de lençóis. É uma loja chamada Martin. Mas você passa pelaquela loja, você quer entrar na loja por causa do cheiro, minha gente. Porque o cheiro, ele atrai quem passa, quem entra. O perfume é assim, atrai. É interessante que Deus, quando mandou fazer esse incenso, Ele disse: esse incenso é para mim. Amém? Escuta isso. A receita é minha. Você vai fazer como eu quero. Porque não é para você, é para mim. E Ele dá a receita. Ele disse: procura a estoraque, procura a ônica e procura o gálbano. Vai ter que ser da mesma medida, os três. E o sacerdote tinha que se virar para achar esses três produtos para fazer o incenso. E aí, ele fala sobre isso. E aí agora vem comigo para que a gente entenda cada produto desse, cada especiaria dessa, o que ela tem a ver com você. A estoraque é uma especiaria, ela é uma planta que ela só se encontrava nos montes da Pérsia e da Líbia. E ela só se encontrava nos montes. Para achar e buscar, tinha que subir ao monte. Você está entendendo isso? Ei, você está entendendo isso? Tinha que ter um esforço de subir ao monte. Mas tem mais. Você sabe de que horas o sacerdote tinha que subir ao monte? Ele tinha que subir o monte de madrugada. Porque
As folhas da estoraque, ela de forma espontânea, na madrugada, ela começa a destilar uma resina. E é essa resina que era colhida para se fazer, junto com os outros produtos, o incenso. Você não poderia extrair de outra maneira. Você tinha que esperar espontaneamente ela destilar aquela resina. Sabe o que é que isso representa, queridos? É que, primeiro, para agradar a Deus, vai exigir sempre de você um esforço de querer subir a algum lugar. E geralmente deveria ser a um monte. Por que Jesus, ele se retirava e ia para o monte? Por que Moisés, quando foi falar com Deus, ele se retirou e foi para o monte? Porque para buscar a Deus, tem que exigir algo de nós. Para sairmos de onde estamos e subir a um lugar. A estoraque só poderia ser feita na madrugada. Isso é um plus para você entender. E tem que ser de forma... De que forma? Diga, espontânea. Diga, tem que ser espontâneo. Amém? Quando nós nos apresentamos diante de Deus, tem que ser de forma espontânea. Tem que ser porque você deseja. Tem que ser porque você quer. Amém? E deixa eu te dizer, não tem fórmula. Não tem palavras eloquentes e bonitas. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em um coração espontâneo. Em um coração que está pronto para colocar para fora tudo aquilo que está dentro do seu coração de forma espontânea. Ele não está preocupado com as palavras que saem da tua boca, mas ele está preocupado com a espontaneidade que há dentro do seu coração. Porque assim eu torno a dizer o que John Bunyan, ele falava, que eu prefiro um coração sem palavras do que palavras sem um coração espontâneo. E você sabe de uma coisa? Esse arbusto da estoraque, ele ainda tem algo interessante. Porque geralmente essas folhas são folhas que têm 5 pontas. A maior parte das folhas, elas têm esse formato de 5 pontas. Isso fala algo para nós, sabe? Porque ele fala sobre os 5 ministérios. E Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Amém? Esse é um chamado de Deus, que também não pode ser forçado, tem que ser algo espontâneo e de Deus. Você está entendendo? É algo que é Deus que gera. Não adianta eu querer gerar, porque é Deus que gera em nós. Tem muito mais do que isso. Mas a gente não vai ter tempo para explorar esse ponto especificamente. O outro produto é a ônica. A ônica, ele é um pequeno molusco que era encontrado no fundo do Mar Vermelho. E que era necessário pescadores mergulhar em uma água mais profunda
para encontrar esse molúsculo e tirar a resina do casco desse molúsculo para compor também o incenso. Para isso, requer mergulhar em águas mais profundas. O Senhor quer te tirar da superficialidade. O Senhor quer te tirar do raso. E tudo isso tem a ver com uma conexão com Ele. Porque a ônica, ela representa profundidade. Quem não quiser ter profundidade, não precisa mergulhar. Quem quiser permanecer na superfície, não vai se arriscar em águas mais profundas. É engraçado que os cientistas descobriram em águas abissais, águas muito profundas, dentro do mar, um peixe raríssimo. E que você tem que realmente mergulhar em equipamentos muito bem preparados para encontrar, porque são regiões muito escuras e muito profundas. E o engraçado é que esse tipo de peixe, ele jamais poderá ser pescado por um anzol. Jamais poderá ser pego em uma rede, porque eles estão em águas muito profundas. E pasmem, lá é escuro, mas descobriram que esse peixe, ele tem luz própria. Você está entendendo? Quem mergulha em águas profundas tem luz própria. Quem fica no raso vai estar sempre usufruindo da luz de alguém. Mas quem mergulha em águas profundas vai ter uma luz que vai emanar de você e que vai quebrar toda a escuridão e todas as trevas. Porque você ousou mergulhar em águas profundas. A ônica, ela só vai poder exalar esse perfume, o perfume que ela gera, ela só consegue exalar depois que ela vai para o fogo. Ah, meu irmão e minha irmã, tem perfume que só vai ser exalado no fogo. Ei, pastor, eu estou no fogo. Se preocupe não, vai sair perfume disso aí. Vai ter perfume que vai ser exalado disso aí. Vai ter cheiro, vai ter perfume, vai ter algo que vai tomar conta de um ambiente, porque vai ter perfume que vai ser extraído de lá. Então, a gente viu que a Estoraque fala de espontaneidade. A ônica fala de profundidade. E o gálbano? O gálbano também, ele é uma planta que também tem folhas e tem flores. Uma planta muito bonita. Dela se extrai também uma resina aromática muito cheirosa. Só que essa planta chamada gálbano, ela só vai ser extraído, essa resina, através do esmagamento. Através de uma prensa, Nádia. Só sai o perfume na prensa.
quando é esmagado, quando os caules, as folhas, elas são moídas, trituradas, e só através disso é que ela consegue exalar esse perfume. Amém? E aí, diz o texto que o Senhor disse: eu preciso dessas 3 coisas, e todas elas na mesma medida. Porque tudo que Deus faz é perfeito e é equilibrado. Amém? Espontaneidade demais pode estragar. Profundidade demais, você tem que estar preparado. Porque quando você mergulha a grandes profundidades, gera desconforto. Você desce, mas até para subir e voltar tem que ser devagar. E o quebrantamento também. Tudo na mesma medida, em perfeito equilíbrio. Amém? Você está comigo? O Salmo 141, verso 2 diz algo. O Senhor disse que esse incenso mesmo é para quem? O incenso era para quem? O incenso era para quem? Diga, para Ele. O incenso é para Ele. Salmo 141, verso 2 diz... Vamos lá, gente. Suba a tua presença, a minha, como? De que forma? Como incenso. Espontaneidade, profundidade e quebrantamento. Suba a minha oração como um incenso. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda despertina. Apocalipse 5:8 diz... Apocalipse 5:8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de... que são... Só é guardado algo que se tem valor. Porque para que guardar algo? Para que depositar algo que não tem valor? Tem taças que recebem depósitos todos os dias de incenso, que são guardadas nas taças, que um dia essas taças se encherão e transbordarão, e delas haverá resposta do céu para a terra. Quanto depósito você tem feito? De dia. Todos os dias. Porque disse que o incenso é incenso contínuo, de manhã e à tarde. Quanto incenso você tem deixado subir para encher as taças que os 24 seres viventes estão aguardando, depositando das suas orações? Deixa eu lhe falar, Ele não guarda qualquer tipo de oração.
Porque tem que ser oração que agrade a Ele. Com estoraque, com ônica e com gálbano. Você está me entendendo? Você está compreendendo? A oferta era às 6 da manhã e às 6 da tarde. Sabe o que indica? Indica, no mínimo, que devemos, no mínimo, oferecer ao Senhor a cada ciclo. Como Deus é perfeito, irmãos. Como Deus é perfeito. 6 da manhã e 6 da tarde. Qual é essa diferença de horas? São quantas horas? 12 horas. A cada ciclo de 12 horas era oferecido incenso. Sabe por quê? Porque a cada 12 horas nós temos que reafirmar que Ele permanece no governo da nossa vida. Porque 12 significa governo de Deus. Terminou um ciclo de 12. Eu estou dizendo, Senhor, receba meu incenso, receba minha oferta, e eu quero reafirmar, você permanece no governo da minha vida. Não, meu irmão, que glória a Deus é esse? Pelo amor de Deus, faça alguma coisa, se expresse. Reafirma, no mínimo, o governo de Deus na sua vida. Que Ele permanece sendo o Senhor. Irmãos, precisamos nos converter à oração. Precisamos. O muçulmano, ele chega a orar 7 vezes ao dia. 7 vezes. E quando chega a hora, ele pega o tapetezinho dele, estende lá. E no meio da rua ele se abaixa e começa a orar para lá. Nem uma hora sequer conseguis vigiar junto comigo. Recebe aí. Levítico capítulo 10, verso 1. Tenho que correr. Levítico 10, verso 1 diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. A gente leu que o Senhor, Ele não iria aceitar incenso estranho. Sim ou não? Não pode ser de qualquer jeito. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa que Deus aceita e tem coisa que Deus não aceita. Tem coisa que agrada a Deus e tem coisa que não agrada a Deus. Você está entendendo? Lá, é engraçado, no primeiro culto ao Senhor, Caim e Abel, uma oferta foi aceita e a outra não foi aceita. Ei, você está entendendo?
O Senhor não aceita coisa estranha, irmãos. Aqui Nadab e Abiú, eles pegaram os incensários. O incenso estava correto, mas o fogo era fogo estranho. Sabe por quê? Porque todos os dias, o sacerdote pegava lá e ele tinha que pegar uma brasa do altar do sacrifício. Do fogo, que era um fogo que não foi produzido pelo homem. Foi um fogo que veio do céu para queimar o sacrifício. E desde aquele dia que o Senhor aceitou o sacrifício e o fogo veio do céu, e muitas vezes essa era a resposta que Deus estava validando a oferta. Em muitas situações feito essa, com Abraão, com Moisés, o fogo descia do céu porque Deus estava dizendo: eu estou me agradando da oferta e do sacrifício, por isso eu estou mandando o fogo do céu para queimar essa oferta. Ei, você está me entendendo? Você está compreendendo isso? Não cabe a nós querer produzir o fogo, porque o fogo é tarefa de Deus. O fogo é Deus que traz do céu para a terra. Ele pode até deixar que nós venhamos a fazer o incenso, mas o fogo, quem dá é Ele. Não tem como produzir fogo humano. O fogo precisa ser de Deus. E certamente Nadab e Abiú, eles dormiram e deixaram o fogo se apagar. E tiveram que sair de dentro para pegar um fogo do lado de fora. E fogo, ele não vem de fora para dentro, ele sempre é de dentro para fora. Irmãos, a lenha sem fogo é lenha. Mas com fogo se torna brasa e braseiro. E se torna santo e consagrado ao Senhor. E tudo que o braseiro tocar se tornará santo ao Senhor. Tudo que o braseiro tocar ou queimar é para o Senhor. Depois que a lenha se torna brasa, a brasa é o fogo. E ambas se tornam uma coisa só. Porque depois que o fogo pega na lenha e transforma ela em brasa, em braseiro, não tem mais como se distinguir. Sabe por quê? Porque a brasa, ela gera o fogo e o fogo permanece na brasa. Sem a brasa, o fogo se apaga. E é isso que Deus está falando sobre mim e você. Porque nós precisamos ser esse braseiro aqui na terra, que precisa do fogo. Quando Isaías se colocou diante de Deus e viu o trono, o anjo, ele pegou um atenaz e ele pegou o quê? Pegou uma brasa. E tocou aonde? Nos lábios de Isaías. E ele disse: os meus lábios são impuros, mas tudo que a brasa toca se torna santo e puro ao Senhor. Ei, me escuta uma coisa: Deus precisa que você se torne um braseiro nas mãos dEle. Para tudo que você tocar com fogo de Deus, se torne santo ao Senhor. O incenso também não pode ser estranho, irmãos. Olha, tem coisa que Deus vai permitir a gente produzir, mas tem que ser do jeito dele. Não adianta você querer fazer do seu jeito. A receita é dele. É ele que diz como deve produzir.
É Ele que vai dizer, porque não é para você, é para Ele. Você pode preparar o perfume, pode, Deus vai permitir isso para você, mas não da sua maneira. O Senhor diz: você, Moisés, vai levantar o tabernáculo para mim, mas a planta vai ser minha. Sou eu que vou dizer como deve ser. Você vai construir os utensílios, mas o modelo, o material é meu. Você está entendendo? Você está compreendendo aqui? Sabe por quê, queridos? E assim foi com muitas coisas. Porque Ele está dizendo como é que vai ser produzido para agradar a Ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. A maioria das coisas que vai agradar ao Senhor, vai desagradar a você. Você está entendendo? Porque buscar estourar aqui, tem que subir um monte e tem que ser de madrugada. Aquilo vai agradar o Senhor, mas vai desagradar você. E o que é que você escolhe? Na verdade, o que é que você tem escolhido? Porque custa agradar o Senhor, irmãos. Muitas vezes nós precisamos realmente sair das nossas zonas de conforto. Precisamos mergulhar em águas mais profundas. Precisamos ser prensados, amassados, moídos. Isso desagrada a gente. Isso não é algo que nos traz prazer. Mas se vai agradar a Ele, eu tenho que fazer uma escolha. Qual é a escolha que você tem feito? Qual o tipo de incenso que agrada a Ele? É aquele que só pensa em você? É aquele que tem a ver com o seu conforto? É aquele que tem a ver apenas com as suas necessidades? É aquele que tem a ver apenas com os seus problemas? Ou é aquilo que você está disposto a entregar? Ou é aquilo que você está disposto a sacrificar? Ou é aquilo que você está disposto a renunciar? O que você está disposto para agradar a Ele? Porque eu quero te dizer uma coisa. A maior parte das nossas orações ou do nosso incenso tem a ver com você, não tem a ver com Ele. Ficou pesado agora. Ficou pesado. Mas é a pura realidade. Sabe por quê? Porque é um incenso que você tem produzido da sua maneira, do seu jeito. E que tem a ver com você, mas não tem nada a ver com Ele. Porque esse não agrada a Ele. Mas agrada a Ele aquele que você está disposto a entregar, a sacrificar, a renunciar. Esse agrada a Ele. Dá algum sinal aí, dá algum sinal. Ah, irmãos, Deus, Ele
Ele está falando algo para a gente essa noite. E Ele está requerendo de nós essa noite um incenso que possa agradar a Ele. Vamos mudar a nossa forma de oferecer a Ele. Vamos oferecer um incenso que é para Ele, que exige de nós, e não só aquilo que só circula em relação a você, mas algo que tem a ver com Ele, que aponte para Ele. Eu coloquei o tema dessa mensagem, que o incenso é para o Senhor, não é para você. Vamos ficar de pé. Deixa eu te dizer uma coisa. Há muitas situações que Deus está pedindo algo de nós. Escuta, olha para cá. E nem sempre aquilo que Deus está pedindo de nós, Deus está pedindo de outra pessoa. Porque Deus, Ele trabalha de forma pessoal. Então, é por isso que nós precisamos ouvir a voz dEle. É por isso que nós precisamos imprimir dentro de nós um desejo e um anseio de fazer algo que a gente possa alcançar a Ele. Tem que existir um despreendimento meu. Isso é necessário. Porque o que o Senhor ensina com isso, queridos, é que tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir nesse tempo da nova aliança. Tem uma receita que só vai servir para você, que Deus só vai requerer de você. Você está entendendo? E é Ele que vai dizer a você: olha, filho, eu vou precisar disso, mais isso, mais isso. E tem que ser do meu jeito, de como eu quero. Não será da sua maneira. Você está compreendendo isso? Ele tem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Tem medida. Ei, tem medida. Tem planta. Tem instrução. Tem palavra específica. De que se você não parar para ouvir, para mergulhar, você vai permanecer estagnado. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus quer mais. Não se contenta, mas avança. Deseje mais.
deseje mais. E acima de tudo, o que nós estamos falando aqui é de agradar a Deus. Agradar a Ele. O que eu estou disposto? Irmãos, a gente faz algumas coisas para agradar as pessoas. Eu faço algumas coisas que eu não gosto para agradar essa mulher aqui extraordinária. É por isso que ela é extraordinária. Eu tenho que fazer para agradar, é porque ela é extraordinária. Eu não gosto, mas eu faço. O que você tem feito para agradar aquele que é digno? O que você tem se desprendido? O que você tem coragem de fazer? Onde estão os nazireus? Aqueles que têm coragem de fazer algo tão radical para o seu Senhor. Deus há de levantar novos nazireus no nosso meio. Aqueles que querem fazer algo para agradar ao seu Senhor. Que o Senhor levante nazireus no nosso meio. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui, Senhor. E eu sei, ó Deus, o peso dessa palavra. Eu sei o peso dessa palavra. Porque eu sei o quanto tu estás me mastigando com essa palavra. O quanto tu estás me prensando com essa palavra, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Que os nossos corações essa noite, eles sejam experimentados, eles sejam visitados, eles sejam sondados, Pai. Ah, meu Deus, eles sejam vasculhados, eles sejam perscrutados, ó Deus, para saber qual é a nossa disposição, Senhor. Qual é a nossa disposição? O que é que nós somos capazes de fazer? O que nós somos capazes de produzir, Senhor? O que é que Ele nos permite fazer e produzir para Ele, do jeito que Ele quer, da sua maneira, do seu modelo, com a sua planta, com a sua receita. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Porque de fato, nós precisamos estar conectados contigo. E Ketur é a conexão com o Senhor. O incenso, ele nos protege diante da glória e da presença. O incenso, ele nos prepara para essa conexão. O incenso, ele fala, ó Deus, daquilo que está no nosso coração, da verdade, da integridade, da espontaneidade, da profundidade, do quebrantamento, que nós estamos dispostos, ó Deus, a te ofertar como uma oferta de incenso agradável a ti, Senhor. Vem essa noite, Senhor, sobre nós, Espírito Santo, e revela, Senhor, tira-nos da indiferença, Senhor.
Tira-nos da frieza. Tira-nos, ó Deus, da coisa morna, da morbidez. Porque o morno, ó Deus, era aquele que um dia foi quente e está se esfriando. Não permita, porque o Senhor diz que o morno, Ele não aceita. Ele diz que o morno, ele vomita. Ele não consegue, ó Deus, aceitar. Ele não consegue digerir. E nós não queremos estar, Senhor. Nós não queremos estar, Deus, nessa estatística daquilo que o Senhor não aceita. Nós queremos, ó Deus, dar, ofertar, sacrificar, oferecer, entregar algo que o Senhor receba, algo que o Senhor aceite, algo que o Senhor valide. Por isso, sonda, Deus, os nossos corações e vê, ó Deus, aquilo que nós temos oferecido diante de Ti. Porque muitos de nós temos oferecido palha. Temos oferecido, ó Deus, algo que é sobra. Algo que não revela um coração que ama, um coração apaixonado, um coração rendido. E tudo aquilo, ó Deus, que Te agrada, ó Deus, irá nos desagradar. E foi por isso que o nosso Yeshua disse naquele momento tão difícil: Senhor, se for possível, passa de mim, porque aquilo estava lhe violentando, mas era algo que estava agradando ao Senhor. As ervas amargas, as águas de Mara, todas elas tinham dissabor, mas era algo que o Senhor estava trazendo de benefício para nós. Senhor, nos perdoa naquilo que temos oferecido, no incenso estranho, no fogo estranho, na qualidade das nossas ofertas, naquilo que temos apresentado diante de Ti. Que não seja o que seja primícias, porque tudo que é primícias agrada ao Senhor. Mas temos deixado tantas coisas, temos aberto mão de tantas coisas, temos negociado tantas coisas, temos, ó Deus, trazido tantas concessões. Quantas pessoas não deixam, Senhor, deixam de estar aqui na Sua presença, na comunhão dos santos, no altar para Te servir, por causa de tantas concessões. Muitos deixam, ó Deus, por causa da chuva, pelo cansaço, outros por causa de um jogo de futebol. Meu Deus, o que nós temos oferecido para Ti? Que qualidade é essa de oferta, de rendição, de renúncia, de cruz? Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós essa noite e gera arrependimento, Senhor.
Porque como nós temos coragem de dizer que lhe amamos, estamos oferecendo algo estranho e indesejável a Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós essa noite e mude esse quadro. Muda esse quadro, Senhor, na minha vida. Muda, Espírito Santo. Tira, arranca, Senhor. Estamos dispostos a entregar, Senhor, a se render. Ah, Espírito Santo de Deus, vem aqui, Senhor, e faz o que só você pode fazer. Aonde, ó Deus, essas palavras não alcançarem, que o Teu Espírito vá e alcance, Senhor, e gere, ó Deus, o quebrantamento, o arrependimento, a mudança de atitude, de postura, de entrega. Traz a cruz para a centralidade da nossa vida, porque não existe evangelho sem cruz e renúncia. Tira a dureza dos nossos corações. Tire, ó Deus, quebre os nossos corações endurecidos, empedernidos. Tire a nossa autossuficiência. Tire o nosso orgulho, a nossa soberba. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Vem, Espírito Santo. Não há outro igual